Você já sentiu as suas pernas mais fracas, talvez um pouco trêmulas, ao subir um lance de escadas que antes era fácil? Ou, quem sabe, levantar daquela poltrona confortável começou a exigir um esforço que você não sentia antes? É uma realidade dolorosa para muitos de nós. À medida que os anos passam, a perda de força nas pernas parece inevitável. Mas e se eu te dissesse que a idade pode não ser a única culpada? E se existissem alimentos saudáveis que você consome regularmente que estão silenciosamente sabotando a sua capacidade de manter as pernas fortes e independentes? A maioria de nós associa frutas à saúde e vitalidade, e elas são realmente essenciais, mas nem todas são criadas igualmente, especialmente quando olhamos para a saúde muscular em uma idade mais avançada. O que a maioria não sabe é que alguns dos alimentos mais inocentes e aparentemente inofensivos da nossa dieta podem estar, de fato, acelerando a perda de massa muscular e enfraquecendo as suas pernas, tornando tarefas simples do dia a dia muito mais difíceis. Neste vídeo, vamos desvendar um segredo que poucos conhecem: os 7 piores tipos de frutas que, quando consumidas em excesso ou de forma inadequada, podem estar destruindo a força das suas pernas, roubando a sua independência e a sua capacidade de desfrutar plenamente da vida. Não se preocupe, não se trata de eliminar completamente esses alimentos da sua vida, mas sim de entender como eles impactam o seu corpo e como fazer escolhas mais inteligentes. Prepare-se para uma perspectiva que pode mudar a forma como você enxerga a sua alimentação e, principalmente, a sua mobilidade. Fique comigo até o final, pois tem uma revelação que pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua alimentação e a sua força, garantindo que você mantenha suas pernas fortes e sua independência por muitos e muitos anos. Vamos começar nossa jornada desvendando o primeiro vilão disfarçado de amigo: a manga. Ah, a manga, tão suculenta, tão doce, um verdadeiro deleite tropical. Mas para nós, com mais de 60 anos, e especialmente para a força das nossas pernas, ela pode ser uma faca de 2 gumes. Uma manga média, por exemplo, pode conter mais de 45 gramas de açúcar. Isso é quase o dobro da quantidade diária recomendada para pessoas com problemas de açúcar no sangue ou que buscam manter um peso saudável. O grande problema aqui não é o açúcar em si, mas a quantidade excessiva de frutose que a manga contém. Quando consumimos grandes quantidades de frutose, especialmente sem a fibra adequada ou proteínas para retardar a absorção, nosso corpo tem dificuldade em processá-la. O fígado é o principal responsável por metabolizar a frutose, e um excesso pode sobrecarregá-lo, convertendo esse açúcar rapidamente em gordura, um processo conhecido como lipogênese. Essa gordura extra não só contribui para o ganho de peso, o que por si só já impõe mais estresse às nossas pernas e articulações, mas também pode levar ao aumento da inflamação sistêmica em nosso corpo. A inflamação crônica é uma das maiores inimigas da força muscular. Ela ataca as células musculares, dificulta a recuperação após qualquer tipo de atividade e acelera a perda de massa magra, conhecida como sarcopenia. Pense no que isso significa. Cada vez que você saboreia uma grande porção de manga, você pode estar, sem saber, acionando um processo inflamatório que rouba a capacidade de suas pernas de se recuperarem e se manterem fortes. Você começa a sentir as pernas pesadas, doloridas, e a simples ideia de uma caminhada um pouco mais longa ou de subir aquele lance de escadas se torna desanimadora. Essa sensação de fraqueza e cansaço não é apenas da idade, é, em parte, o resultado de escolhas alimentares que promovem a inflamação e prejudicam a saúde muscular. E não para por aí. Esse pico de açúcar no sangue e a subsequente queda de energia podem nos deixar letárgicos,
com menos disposição para nos movimentarmos, praticar exercícios ou até mesmo realizar as atividades diárias que mantêm nossas pernas ativas. A inatividade é um fator crucial na perda de força muscular. Se você está desanimado para se levantar e caminhar por causa da fadiga pós-refeição, suas pernas sofrerão as consequências. Portanto, a manga, embora cheia de vitaminas, precisa ser consumida com moderação e consciência. Se for comer, que seja uma porção pequena, talvez acompanhada de uma fonte de proteína ou gordura saudável para mitigar o impacto do açúcar. Agora que desvendamos o impacto da manga, vamos mergulhar no nosso segundo item da lista: as uvas. As uvas. Pequenas esferas de doçura, tão fáceis de comer uma atrás da outra, quase sem perceber. Mas é exatamente essa facilidade de consumo que as torna um perigo silencioso para a força das suas pernas. Uma xícara de uvas pode conter cerca de 23 gramas de açúcar, e a maioria de nós raramente para em apenas uma xícara. É muito fácil consumir o dobro ou o triplo dessa quantidade em uma única sessão. Assim como a manga, o alto teor de açúcar das uvas, principalmente a frutose, pode desencadear uma série de problemas que afetam diretamente a sua mobilidade e a força de suas pernas. Primeiramente, o rápido pico de açúcar no sangue. As uvas têm um índice glicêmico relativamente alto, o que significa que o açúcar delas é rapidamente absorvido. Isso leva a um aumento rápido nos níveis de glicose no sangue, seguido por uma liberação de insulina para tentar normalizar esses níveis. Com o tempo, essa montanha-russa de açúcar no sangue pode levar à resistência à insulina, uma condição em que as células do seu corpo se tornam menos responsivas à insulina, resultando em níveis elevados e persistentes de açúcar no sangue. A resistência à insulina não só é um precursor do diabetes tipo 2, mas também está intrinsecamente ligada à perda de massa muscular em idosos. Ela dificulta a capacidade do seu corpo de usar a glicose de forma eficiente para energia e prejudica a sinalização para o crescimento e reparo muscular. Suas pernas, que dependem de um metabolismo energético eficiente para se manterem fortes e funcionais, começam a se ressentir. Além disso, os picos e quedas de energia causados pelo consumo excessivo de uvas podem te deixar mais propenso à fadiga e à letargia. Você sente aquele baque de energia depois de uma refeição doce, e a última coisa que você quer fazer é se exercitar ou se manter ativo. A falta de atividade regular é um dos maiores contribuidores para a atrofia muscular e a perda de força nas pernas. Pense na cena. Você come um belo cacho de uvas para um lanche saudável, mas logo depois se sente sem pique, preferindo sentar e descansar. Essa sequência de eventos, repetida diariamente, contribui para um ciclo vicioso de fraqueza muscular e inatividade. As uvas também, como muitas frutas doces, não oferecem a mesma saciedade que alimentos ricos em proteínas e fibras. Você as come, mas rapidamente sente fome novamente, o que pode levar a um consumo excessivo de calorias e ao ganho de peso. Esse peso extra é um fardo para suas articulações dos joelhos e tornozelos e dificulta ainda mais a movimentação das pernas, acelerando a perda de força. Portanto, se você é um amante de uvas, considere a moderação. Talvez uma pequena porção, ou combine-as com algo rico em proteínas, como um punhado de nozes ou queijo, para ajudar a equilibrar o impacto do açúcar. E agora, vamos para o terceiro item da nossa lista. Uma fruta que é quase um ícone de saúde e energia, mas que também esconde um perigo para a força das suas pernas: a banana. Sim, a banana. Tão prática, tão rica em potássio, a queridinha dos atletas e de quem busca um lanche rápido. Mas para nós,
que estamos focados em manter a força muscular após os 60, a banana, especialmente quando madura demais ou consumida em excesso, merece um olhar mais atento. Uma banana média pode conter cerca de 14 gramas de açúcar e 27 gramas de carboidratos. Quando ela está bem madura, esse teor de açúcar simples é ainda maior. O problema, novamente, não é a banana em si, mas como e quanto consumimos dela, especialmente se levamos um estilo de vida menos ativo. Para uma pessoa idosa que não pratica exercícios físicos intensos diariamente, o alto teor de carboidratos e açúcares da banana pode ser rapidamente convertido em glicose, elevando os níveis de açúcar no sangue. Se essa energia não é usada imediatamente para atividades físicas, o corpo a armazena. Um excesso crônico de energia não utilizada pode levar ao acúmulo de gordura e, novamente, à inflamação. A inflamação crônica, como já discutimos, é um grande inimigo da saúde muscular. Ela interfere nos processos de reparo e regeneração das fibras musculares, tornando mais difícil para suas pernas se manterem fortes e se recuperarem de qualquer tipo de esforço. As pernas se sentem mais fracas, doloridas, e a capacidade de realizar tarefas que exigem força, como subir uma rampa ou levantar objetos, diminui. Pense na sua rotina. Você come uma banana para o café da manhã ou como lanche da tarde, talvez porque se sente um pouco fraco ou com fome. Mas se você passa a maior parte do dia sentado, ou se a sua atividade física é leve, seu corpo não está queimando essa energia rapidamente. Em vez disso, ela contribui para picos de açúcar e, eventualmente, para a resistência à insulina, um fator que sabemos que compromete a massa muscular. Além disso, a banana, apesar de ser nutritiva, pode não oferecer a mesma saciedade que uma fonte de proteína ou gordura. Você pode sentir fome novamente em pouco tempo, o que leva a beliscar mais ou a consumir mais calorias ao longo do dia, contribuindo para o ganho de peso. E o peso extra, como já enfatizamos, é um fardo adicional para suas pernas, dificultando a mobilidade e acelerando a perda de força. É importante lembrar que a banana ainda é uma fruta nutritiva, rica em potássio, que é importante para a função muscular. O segredo está na moderação e no contexto. Se você pratica exercícios regularmente, uma banana antes ou depois do treino pode ser benéfica para repor energia e eletrólitos. Mas se você é mais sedentário, ou se a sua dieta já é rica em carboidratos, talvez seja melhor optar por outras frutas com menor teor de açúcar ou consumir a banana em menor quantidade e combinada com algo que equilibre o impacto, como iogurte natural sem açúcar ou um punhado de castanhas. Agora que desvendamos o impacto desses 3 primeiros, vamos mergulhar nos próximos, que talvez você menos espere, e que também merecem a nossa atenção para manter a força das suas pernas intacta. Chegamos ao 4º item da nossa lista, uma fruta que muitos consideram um verdadeiro presente da natureza, mas que, assim como as outras, precisa de atenção na nossa dieta para não comprometer a força das nossas pernas, o figo. O figo, doce, suculento e com uma textura única, é apreciado por muitos. Mas sua doçura intensa é um sinal de alerta para quem busca preservar a massa muscular e a mobilidade. Um figo médio pode conter cerca de 8 gramas de açúcar, e é muito comum consumir vários de uma vez. Uma porção de 3 figos frescos já nos coloca em 24 gramas de açúcar, e se optarmos pelos secos, essa concentração de açúcar é ainda maior, podendo chegar a mais de 30 gramas em apenas alguns figos. A questão principal com o figo, como as outras frutas de alto teor de açúcar, é o impacto nos níveis de glicose no sangue. O consumo excessivo de figos, sem o equilíbrio de outros nutrientes, pode levar a picos de açúcar no sangue. Esse aumento rápido de glicose exige uma liberação igualmente rápida de insulina, e essa montanha-russa glicêmica
pode ter efeitos prejudiciais a longo prazo para a saúde metabólica e, consequentemente, para a saúde muscular. Picos frequentes de açúcar e insulina contribuem para a resistência à insulina, uma condição onde as células do corpo se tornam menos sensíveis à insulina. Quando isso acontece, o corpo precisa produzir ainda mais insulina para tentar controlar o açúcar no sangue. A resistência à insulina não só dificulta o uso eficiente da glicose como energia, mas também está associada à aceleração da perda de massa muscular, um processo que chamamos de sarcopenia, que é a perda de massa muscular relacionada à idade. Nossas pernas, que são os nossos principais pilares de sustentação e mobilidade, são as mais afetadas por essa perda. Sem uma sinalização adequada de insulina e com um metabolismo energético comprometido, as células musculares lutam para se reparar e crescer. Você começa a sentir as pernas mais fracas, as atividades diárias se tornam mais desafiadoras e o risco de quedas aumenta. Além disso, o alto teor de açúcar pode contribuir para a inflamação sistêmica no corpo. A inflamação crônica é um dos maiores inimigos da recuperação e manutenção muscular. Ela dificulta a capacidade do seu corpo de reparar tecidos danificados, incluindo as fibras musculares das suas pernas. Então, aquele lanche delicioso de figos pode estar, sem que você perceba, contribuindo para um ambiente interno que dificulta a manutenção da força e da vitalidade nas suas pernas. Para desfrutar dos figos de forma mais inteligente, o segredo é a moderação. Consuma-os em pequenas porções. Idealmente, combine-os com uma fonte de proteína e gordura saudável, como queijo cottage, iogurte natural sem açúcar ou um punhado de castanhas. Isso ajuda a desacelerar a absorção do açúcar e a mitigar o impacto na glicemia. Agora, vamos seguir para o quinto item da nossa lista. Uma fruta pequena, vermelha e frequentemente associada a benefícios para a saúde, mas que também exige moderação para a força das nossas pernas. A cereja. As cerejas, sejam frescas ou congeladas, são deliciosas e cheias de antioxidantes. No entanto, sua doçura irresistível e o fato de serem pequenas e fáceis de comer em grandes quantidades as tornam um potencial risco para quem busca manter a força muscular. Uma xícara de cerejas pode conter cerca de 18 gramas de açúcar. E, sejamos honestos, quem para em apenas uma xícara? É muito fácil consumir o dobro ou o triplo dessa quantidade em um lanche casual. O impacto do alto teor de açúcar das cerejas no seu corpo é semelhante ao das outras frutas que já discutimos. O consumo excessivo leva a picos rápidos de açúcar no sangue, exigindo uma resposta significativa da insulina. Essa flutuação glicêmica constante pode, ao longo do tempo, contribuir para a resistência à insulina. E como já sabemos, a resistência à insulina não é apenas um fator de risco para o diabetes, mas também um inimigo silencioso da sua massa muscular. Ela dificulta a capacidade das suas células musculares de absorver a glicose para energia e de utilizar os nutrientes de forma eficiente para reparo e crescimento. O resultado: suas pernas perdem força gradualmente. Aquela sensação de que as pernas não respondem como antes, que subir uma escada se torna um desafio maior, pode estar ligando-se a esses pequenos, mas potentes, picos de açúcar. Além da resistência à insulina, o alto consumo de açúcar, mesmo que natural, pode contribuir para um estado de inflamação crônica no corpo. A inflamação é um processo natural de cura, mas quando se torna crônica, ela pode danificar tecidos saudáveis, incluindo suas fibras musculares. Isso significa que suas pernas não conseguem se recuperar tão eficientemente após o exercício ou mesmo das atividades diárias, levando à fadiga muscular e à perda de força. Você se sente mais cansado, menos disposto a se movimentar,
e essa inatividade, por sua vez, acelera ainda mais a perda de massa muscular. A cereja também pode não ser tão saciante quanto outras opções de lanches. Você as come, mas rapidamente sente fome novamente, o que pode levar a um consumo calórico excessivo ao longo do dia. Esse excesso de calorias, especialmente de açúcares, pode resultar em ganho de peso, colocando um estresse adicional em suas articulações e dificultando ainda mais a mobilidade e a força de suas pernas. Para desfrutar dos benefícios das cerejas sem comprometer a força das suas pernas, a chave é a porção. Consuma-as com moderação, talvez um punhado pequeno, e combine-as com fontes de proteína e gordura saudável, como um iogurte grego sem açúcar ou um punhado de amêndoas, para estabilizar o açúcar no sangue. Entendendo o impacto dessas pequenas delícias, vamos agora para o 6º item da nossa lista. Uma fruta refrescante e hidratante, mas que, surpreendentemente, também precisa de atenção: a melancia. Chegamos ao 6º item da nossa lista, e este pode surpreender muitos: a melancia. Ah, a melancia. Sinônimo de verão, leveza e hidratação. É fácil pensar nela como a opção perfeita para se refrescar, já que é composta por mais de 90% de água. Mas é exatamente essa facilidade de consumo e o seu perfil nutricional que a tornam um ponto de atenção para a saúde das suas pernas, especialmente se você já passou dos 60. Apesar de ser cheia de água, a melancia tem um alto índice glicêmico. Isso significa que os açúcares presentes nela, principalmente a glicose, são absorvidos muito rapidamente pelo seu corpo, causando um pico quase instantâneo nos níveis de açúcar no sangue. Uma fatia média de melancia pode conter cerca de 18 gramas de açúcar. E é muito fácil comer várias fatias em uma única sessão, elevando esse número significativamente. Para quem está empenhado em manter a força e a vitalidade das pernas, esses picos rápidos de açúcar no sangue são problemáticos. Picos frequentes e intensos de glicose levam a uma sobrecarga do pâncreas, que precisa liberar grandes quantidades de insulina para normalizar os níveis de açúcar. Com o tempo, essa demanda constante de insulina pode levar à resistência à insulina, uma condição onde as células do seu corpo se tornam menos responsivas a esse hormônio vital. E como já discutimos, a resistência à insulina está diretamente ligada à perda de massa muscular em idosos. Ela compromete a capacidade das células musculares de utilizar a glicose como energia e de se reparar, tornando suas pernas mais fracas e suscetíveis à perda de massa magra. Imagine a cena. Você está desfrutando de um dia quente e come umas boas fatias de melancia, sentindo-se refrescado. Mas pouco tempo depois, pode sentir uma queda de energia, aquela sensação de cansaço ou moleza. Essa montanha-russa de açúcar no sangue e energia não só te deixa menos disposto a se movimentar, mas também contribui para um ambiente interno que dificulta a manutenção e o crescimento muscular. A inatividade resultante dessa fadiga é um inimigo direto da força das suas pernas. Além disso, embora a melancia seja hidratante, ela não oferece a mesma saciedade que alimentos ricos em fibras, proteínas ou gorduras saudáveis. Você a come, mas rapidamente sente fome novamente, o que pode levar a um consumo excessivo de calorias ao longo do dia. Esse excesso, especialmente de açúcares, pode contribuir para o ganho de peso, colocando um estresse adicional nas suas articulações e dificultando ainda mais a mobilidade e a força das suas pernas. Pessoas com mais de 60 anos, em geral, têm um metabolismo mais lento e uma menor necessidade calórica. Portanto, o consumo de frutas com alto índice glicêmico e alto teor de açúcar precisa ser ainda mais cuidadoso. Não se trata de eliminar a melancia da sua vida,
mas de consumi-la com consciência. Uma pequena porção, talvez combinada com uma fonte de proteína como um queijo fresco ou algumas castanhas, pode ajudar a modular a resposta do açúcar no sangue. E, se possível, prefira consumi-la após alguma atividade física, quando seu corpo está mais propenso a usar a glicose para repor a energia gasta. E agora, nos preparamos para o último, mas não menos importante, que muitos consideram inofensivo, mas que também merece a nossa atenção para garantir que suas pernas permaneçam fortes e ativas por muitos anos: o abacaxi. Chegamos ao último, mas não menos importante, item da nossa lista, uma fruta tropical amada por muitos, mas que também esconde um desafio para a força das suas pernas: o abacaxi. O abacaxi, com seu sabor doce e ligeiramente ácido, é uma fruta deliciosa e refrescante, cheia de vitamina C e a enzima bromelina, que é conhecida por suas propriedades anti-inflamatórias. No entanto, quando olhamos para a saúde muscular e a prevenção da perda de força em idosos, o abacaxi, especialmente em grandes quantidades, pode ser contraproducente devido ao seu alto teor de açúcar. Uma fatia média de abacaxi pode conter cerca de 16 gramas de açúcar, e assim como as outras frutas que discutimos, é muito fácil comer mais de uma fatia ou consumir um copo grande de suco de abacaxi, onde a concentração de açúcar é ainda maior e a fibra, que ajuda a modular a absorção, é removida. O alto teor de açúcar do abacaxi, principalmente a frutose, leva a picos rápidos de glicose no sangue. Essa elevação abrupta do açúcar exige uma resposta intensa do pâncreas, que libera insulina para tentar normalizar esses níveis. O problema reside na frequência e intensidade desses picos. Ao longo do tempo, o corpo pode desenvolver resistência à insulina, uma condição em que as células não respondem mais adequadamente à insulina, levando a níveis cronicamente elevados de açúcar no sangue. Como já sabemos, a resistência à insulina é um fator crucial na perda de massa muscular em idosos, um processo conhecido como sarcopenia. Ela dificulta a capacidade das células musculares de utilizar a glicose como combustível e de absorver aminoácidos para reparo e crescimento. O resultado é a deterioração gradual da força muscular, especialmente nas pernas, tornando tarefas cotidianas como caminhar, subir escadas ou simplesmente levantar da cadeira muito mais difíceis e cansativas. Aquela sensação de pernas pesadas e fracas, que muitas vezes atribuímos apenas à idade, pode ser agravada por um padrão alimentar que promove a resistência à insulina e à inflamação. Falando em inflamação, embora o abacaxi contenha bromelina, que é anti-inflamatória, o alto teor de açúcar em si pode, paradoxalmente, contribuir para um estado inflamatório crônico no corpo, especialmente se o consumo for excessivo e frequente. A inflamação crônica é um grande obstáculo para a recuperação e manutenção muscular, pois danifica as fibras musculares e dificulta a sua reparação. Suas pernas não conseguem se recuperar eficientemente após qualquer esforço, resultando em fadiga e perda de força. Além disso, o consumo de abacaxi, especialmente na forma de suco ou em grandes porções, pode não oferecer a mesma saciedade que alimentos mais ricos em proteínas e fibras. Você come, mas rapidamente sente fome novamente, o que pode levar a um consumo calórico excessivo e, consequentemente, ao ganho de peso. Esse peso extra é um fardo adicional para suas articulações e para a força das suas pernas, dificultando a mobilidade e acelerando a perda de massa muscular. Para desfrutar dos benefícios do abacaxi sem comprometer a força das suas pernas, a chave é a moderação e a forma de consumo. Prefira o abacaxi fresco e em porções controladas. Evite sucos industrializados
ou abacaxi em calda, que são carregados com açúcar adicionado. E se for consumir, combine-o com uma fonte de proteína e gordura saudável, como iogurte natural sem açúcar ou um punhado de castanhas, para ajudar a equilibrar o impacto do açúcar no seu sangue. Então, meus amigos, agora você entende que a questão não é demonizar as frutas. Longe disso. As frutas são uma parte vital de uma dieta saudável, repletas de vitaminas, minerais e antioxidantes que nos protegem contra diversas doenças. O que estamos aprendendo juntos hoje é que para nós, com mais de 60 anos e com o objetivo de preservar a nossa preciosa força nas pernas, a sabedoria reside na escolha consciente e na moderação, especialmente com certas frutas mais doces. Vimos como o consumo excessivo de frutas como manga, uva, banana bem madura, figo, cereja, melancia e abacaxi pode, devido ao seu alto teor de açúcar, levar a picos de glicose no sangue, resistência à insulina e inflamação crônica. Esses processos, silenciosamente, sabotam a capacidade do seu corpo de manter e reparar a massa muscular, enfraquecendo suas pernas e roubando a sua independência. Não se trata de eliminá-las completamente da sua vida, mas de ser um consumidor inteligente. Pense em porções menores, em combiná-las com fontes de proteína e gordura saudável para estabilizar o açúcar no sangue e em priorizar frutas com menor teor de açúcar e mais fibras no seu dia a dia, como morangos, amoras, mirtilos e maçãs. A boa notícia é que você tem o poder de fazer mudanças simples que trarão grandes resultados. Comece pequeno. Observe como seu corpo reage. Sinta a diferença em suas pernas, em sua energia, em sua disposição para se movimentar e desfrutar da vida. Sua mobilidade é o seu bilhete para a liberdade, para continuar explorando o mundo, visitando seus entes queridos e vivendo cada dia com plenitude. Cada passo que você dá com confiança é uma vitória contra a idade e a perda de força. Quero muito saber a sua opinião. Qual dessas frutas mais te surpreendeu? Você já sentiu algum desses efeitos que discutimos? Compartilhe suas experiências e dúvidas nos comentários abaixo. Sua história pode inspirar e ajudar outras pessoas da nossa comunidade a fazerem escolhas mais saudáveis. Se este vídeo te ajudou, se você aprendeu algo novo e valioso que vai te ajudar a manter suas pernas fortes e sua independência, deixe o seu like para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação. E o mais importante, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, repletos de dicas práticas e informações essenciais para você viver com mais vitalidade, força e saúde em todas as idades. Lembre-se, envelhecer não significa perder a sua força. Significa aprender a cuidar de si de novas maneiras, com sabedoria e conhecimento, para que possa desfrutar da vida ao máximo, com pernas fortes, um corpo saudável e um espírito livre. Viva a sua melhor vida em todas as idades.